salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta liturgia da palavra deste domingo nos leva ao coração do cristianismo, à essência do cristianismo. Aproximam-se de Jesus para experimentá-lo. Vocês se lembram, domingo passado, o evangelho foi aquele do imposto que deveria ser pago a César, não é? Fizeram aquela também armadilha para Jesus e ele os desmascarou com aquela resposta proverbial: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há uma outra passagem também que não foi proclamada nesses dias na liturgia, em que os saduceus, que eram um grupo de elite de Israel, da aristocracia, e que administrava também o templo, eram os sacerdotes, e que se opunham, os fariseus e os saduceus não se relacionavam bem. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e os fariseus sim. Os saduceus só aceitavam os 5 primeiros livros da Escritura: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, enquanto os fariseus aceitavam os outros também. E havia uma disputa entre eles, e eles se aproximaram de Jesus, os saduceus, e também Jesus os calou, com sua resposta sábia. Então os fariseus agora se aproximam com esta nova pergunta, e é que as pessoas tinham complicado muito a religião. Isso aconteceu naquele tempo e pode acontecer hoje também. Às vezes as pessoas são religiosas, têm prática religiosa, têm gestos religiosos, mas às vezes se perdem quanto àquilo que é o essencial, o fundamental, e ficam na exterioridade da religião. No tempo de Jesus, eles tinham multiplicado tanto os mandamentos, as determinações, que havia, para vocês terem uma ideia, 365 proibições, coisas que não se poderia fazer. Por coincidência, é o mesmo número do dia de anos, dos anos. O ano tem 365 dias, Então eram 365 proibições. E havia 248 prescrições, coisas que as pessoas deveriam fazer. É só fazer a conta: 365 mais 248 dá 613 mandamentos. 613 mandamentos. Eu acho que se eu pegasse os que estão aqui presentes e fizesse uma pergunta, pode ser que nem todos conseguissem elencar os 10 mandamentos. Imaginem 613. Eu não vou fazer a pergunta não, viu? Mas, então tinham multiplicado. Os 10 mandamentos realmente são mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, fazem parte da aliança, são justamente uma indicação de sabedoria do povo de Israel, uma orientação. Mas essas outras tradições foram sendo inventadas. E havia até disputa entre os rabinos sobre o que era mais importante. Alguns dos fariseus achavam o seguinte: tem que observar tudo, tudo é importante. Havia escolas mais liberais que defendiam: não, nós temos que buscar aquilo que é o essencial. Então eles levaram essa pergunta para Jesus, pensando que Jesus ia ficar assim hesitante ou embaralhado no meio desses mandamentos todos, Ou então, alguns fariseus também queriam que Jesus dissesse o que eles acreditavam, Todos são importantes. Ou seja, e quem é que podia observar todos? Só os fariseus. Eram chamados justamente os separados. Eram homens religiosos, eram homens que conheciam a lei, que conheciam as tradições. Então eles se consideraram superiores aos outros e desprezavam o povo, esse povinho aí que não conhece a lei. Era assim que eles se postavam. Ficavam nos primeiros lugares, gostavam de usar roupas com faixas, e gostavam de publicamente manifestar a sua religiosidade. Eram homens religiosos. E aí levaram então para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus não hesita, Jesus vai ao ponto exato. Jesus poderia citar, por exemplo, os 10 mandamentos. Curiosamente, Jesus não cita os 10 mandamentos.
porque realmente eles são importantes e estão valendo. Os 10 mandamentos são realmente orientações para a nossa vida, mas a formulação dos 10 mandamentos muitas vezes é negativa. Negativa não no sentido que é uma coisa ruim, negativa na sua formulação. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. A formulação começa com não, né? Não usarás o santo nome de Deus em vão, invocarás, né? Então, não. Jesus não pegou os mandamentos. Não matarás, não furtarás, né? Não está vendo? São formulações negativas. Jesus preferiu pegar aquilo que é o espírito da lei. Então, Jesus cita essa passagem que nós encontramos no livro do Deuteronômio, que é um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Você se lembra no mês de setembro passado, o último, esse ano, nós exatamente, mês da Bíblia, nós nos debruçamos sobre o livro do Deuteronômio. Tivemos inclusive formação aqui sobre o livro do Deuteronômio, rezamos, refletimos sobre o livro do Deuteronômio, e é lá que Jesus tirou essa citação: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É o famoso Shema Israel, né? Escuta, Israel, o Senhor é um só Deus, começa assim, e depois vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Jesus conclui: esse é o maior e o primeiro mandamento. E aí Jesus acrescenta algo que não tinha sido perguntado. Ele não só se contenta em apresentar o maior mandamento, claramente, ele diz: o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É uma citação do livro do Levítico, que é também um dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. Portanto, tanto saduceus como fariseus aceitavam, todos os 2 textos, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se Jesus está citando um texto do Deuteronômio e um texto do Levítico, qual é a novidade? Primeiro, que Jesus não se perdeu naqueles 613 mandamentos, mas ele foi ao ponto exato. Mas depois a novidade está justamente na conclusão. Jesus disse assim: toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Ou seja, a pessoa pode ser religiosa, pode ter uma porção de tradições religiosas, vamos falar aqui para nós, pode ter cruz, pode ter medalha, pode fazer novena, pode acender vela, pode participar da procissão, pode vir à missa dominical e muitas outras coisas. Pode fazer, é uma pessoa religiosa. Mas, se não procurar amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, essa pessoa é religiosa, mas não é cristã. Ele está falando aqui da essência do cristianismo. Vocês podem então me perguntar: bom, mas então no Antigo Testamento já falava de amar a Deus e ao próximo? Sim, mas a compreensão do próximo às vezes era limitada. Inclusive a primeira leitura, se vocês prestarem atenção hoje, tirada do livro do Êxodo, também é um dos 5 primeiros livros da Bíblia. É o chamado Código da Aliança, não o que está no Deuteronômio, que retoma, né, a aliança, mas o que está no livro do Êxodo, mais antigo ainda, é até de uma grande delicadeza, porque o texto diz assim, fala do cuidado com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. E hoje tem gente querendo construir muro, impedir que estrangeiro entre, tem gente que quer rejeitar. Olha, lá no Antigo Testamento já falava para não maltratar o estrangeiro, lembrar que vocês também já foram estrangeiros no Egito, né? Ele fala do órfão, da viúva que eram desamparados, é uma maneira de falar de todos os pobres. E ainda por cima diz o seguinte: se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não seja um usurário dele cobrando juros. Chega até o detalhe, olha que coisa bonita. Imagine, o pessoal não tinha muita coisa não, então pegou um dinheiro emprestado
que ele dava como penhor? O seu manto. Dava o manto. Ora, naquela região quente, durante o dia ele não precisava do manto, mas à noite o manto fazia falta, porque fazia frio. E aqui no texto do Êxodo, texto antiquíssimo, se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo, e coberta que ele tem para dormir. Olha que delicadeza. Quer dizer, tomou o manto, você devolve antes de chegar ao pôr do sol, para que ele não passe frio. Porque se ele passar frio e você estiver com o manto, o que vai acontecer? Ele vai clamar por mim, e eu ouvirei contra ti. Então é muito claro já no Antigo Testamento. Vocês estão pensando que isso é coisa lá do Antigo Testamento? Eu não vou contar muitos casos, não, vou contar um fato, aqui no Brasil, em São Paulo, agora, recente. Poucos dias, despejaram várias famílias que estavam ocupando uma área lá em São Paulo. Famílias com crianças e tudo. Botaram todo mundo na rua, ordem judicial. E aí o pessoal da pastoral de rua foi lá, padre Júlio Lancelotti e outros, foram lá interceder por eles. Olha, esse povo está na rua, família com criança e tudo na rua. Aí, falei, será que não pode colocar eles naquele centro ali, público, comunitário? Foram lá pedir, o pessoal falou, não pode, porque vai mudar a finalidade do centro. Aí ele falou com a juíza, mas espera aí, vai mudar a finalidade do centro? Mas essas pessoas podem ficar na rua? Está chovendo, vocês estão vendo a chuva que está aí? Vai ficar essas famílias com as crianças, todo mundo na chuva? A senhora vai dormir tranquila? Disse o padre Júlio. Vai dormir tranquila com essa pessoa na chuva? Não pode modificar. Manteve. Vocês estão vendo? É o contrário do que está aqui, que nós estamos ouvindo. Então a palavra de Deus não é só naquele tempo, não, é hoje. Se naquele tempo estava se preocupado com o manto, para ele não dormir sem o manto, aqui, hoje tem gente na rua com filho e tudo, e tem gente que não está nem aí. Então vocês veem como são atuais essas palavras que estão aqui. O Papa Francisco, na sua encíclica recente, documento solene, dirigido a todos os católicos, cristãos e pessoas de boa vontade, Fratelli Tutti, ele até não usa, interessante, o Papa Francisco não usa essa palavra que nós usamos muito, excluídos, marginalizados. Não, ele está usando uma outra palavra, sabe qual é? Descartados. Descartado é coisa que a gente pega e joga fora. Estão fazendo com o ser humano em alguns lugares, isso é descartado. Idosos, pobres, estrangeiros, descartados. Descarta. Não se importam com ele, como esse caso que eu acabei de contar. Então vocês estão vendo que essa palavra é atualíssima. Nós não podemos ser cristãos se nós ficamos tranquilos diante do sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. E é isso exatamente que o Papa Francisco disse nessa belíssima encíclica, que alguns começaram a atacar antes que ela fosse publicada, nem se deram ao trabalho de ler. Eu vou dizer para vocês, eu já tive essa graça, evidentemente, de lê-la toda, e quem ler honestamente, todo católico devia ler, todo que tem acesso devia ler a Fratelli Tutti. Quem ler honestamente essa encíclica vai ver que rejeitar essa encíclica não é rejeitar a encíclica ou o Papa Francisco, é rejeitar o Evangelho, é rejeitar Jesus Cristo, e rejeitar Jesus Cristo é rejeitar aquele que Ele enviou, o Pai. Então o que está em jogo é a nossa salvação. Meus queridos irmãos, o que tem de novidade aqui nessa palavra de Jesus? É que Jesus nos mostrou quem é o próximo. Porque lá no Antigo Testamento, às vezes as pessoas tinham discussão sobre o próximo. Pensavam assim, não, o próximo é aquele que é da minha religião, que é do meu povo, mas não pensava que o próximo podia ser alguém diferente. Jesus no Evangelho deixa muito claro quem é o próximo. Você se lembra, está ali o cartaz da campanha da fraternidade deste ano, que é baseado justamente na parábola do bom samaritano, em que um mestre da lei pergunta a Jesus, depois que ele falou qual é o principal mandamento, amar a Deus e amar o próximo, ele pergunta, e quem é o meu próximo? É sobre a discussão sobre quem é o próximo, porque para alguns o próximo é aquele que é do meu povo,
da minha religião, que frequentam o mesmo templo que eu. Aí Jesus vai contar aquela história do homem caído à beira do caminho, e que passam pessoas religiosas, um sacerdote e um levita, olham e passam adiante, vão para o culto. Mas passa um samaritano, alguém que não conhecia bem a lei, que não conhecia esses 613 mandamentos, e portanto não os observava, mas viu aquele homem caído, desceu, cuidou dele, fez curativo. É a parábola que Jesus conta. E depois ainda foi pedir ajuda, não só fez tudo sozinho, levou para uma hospedaria, colocou ele lá, pagou e disse assim: cuida dele, na volta, se tiver despesa maior, põe na minha conta que eu vou acertar tudo. Vocês sabem que na Fratelli Tutti do Papa Francisco, ele gasta um capítulo inteiro para meditar nessa parábola. O segundo capítulo é uma meditação sobre a parábola do bom samaritano e aplicando justamente a isso. É uma encíclica com toda a fundamentação bíblica. O primeiro texto que ele cita nessa encíclica é da primeira carta de São João. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. É o São João da primeira carta que diz o seguinte: quem diz que ama a Deus, a quem nós não vemos com nossos olhos físicos, mas não é capaz de amar o irmão a quem vê, é mentiroso. Está lá na primeira carta de São João. E o Papa cita um texto pertinho desse texto: Deus é amor. É o primeiro texto que ele cita na encíclica. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então é um texto que nos convida à fraternidade e à amizade social. O mundo contemporâneo, os povos contemporâneos, na história contemporânea, você sabe o que apareceu na Revolução Francesa, a partir do Iluminismo e tudo mais? 3 palavrinhas que marcam as nossas sociedades: liberdade, igualdade e fraternidade. Não é? O pessoal cuidou da liberdade e cuidou da igualdade. Não estou dizendo que conseguiu, não, mas são os dois. Mas fraternidade. E é isso que o Papa Francisco está chamando a atenção. Fraternidade, isso é cristão. Liberdade e igualdade sem fraternidade. Então é uma carta belíssima em que ele chama a atenção para todas as pessoas de boa vontade cooperarmos. Ele chama a atenção para a amabilidade, ele chama a atenção para o amor. No capítulo 7, ele pega exatamente isso. O nosso amor ao próximo tem que estar fundado em Deus como última instância. Ele chama a atenção justamente para a transcendência, para esse primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então o amor ao próximo, proposto pelo Papa Francisco, é exatamente isso que Jesus falou. Não é uma mera filantropia, o Papa diz isso mesmo. Se for só um amor ao próximo, mas desvinculado de um fundamento último, um fundamento transcendente, nós corremos o risco de manipularmos o próximo, de querer que o próximo a nossa imagem e semelhança, de sermos pessoas que temos outros interesses e projetamos no próximo aquilo que nós queremos. Mas se Deus for o fundamento da nossa existência, então nós vamos olhar para o próximo com o olhar de Deus. Então, como Jesus disse claramente na parábola do bom samaritano, próximo é aquele do qual nós nos fazemos próximos e fazemos por amor a Deus. Meus queridos irmãos, nós todos já sabemos também no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, qual vai ser o julgamento final. É Jesus quem diz claramente: quando o Filho do Homem vier no final dos tempos, ele vai separar as nações em 2 blocos e vai dizer àqueles que estão de um lado: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu, me vestistes, doente me visitaste, na prisão me consolastes, peregrino me acolhestes. Quando foi, Senhor? Quando isso foi feito ao menor, foi feito a mim. Então Jesus deixa muito claro o que é o essencial no cristianismo: o amor a Deus e o amor ao próximo, e mostra que ele tem que ser muito concreto. Nós não temos desculpa para dizer que não entendemos. Ou nós aceitamos isso, ou nós não somos cristãos. Podemos ser até religiosos, podemos até carregar símbolos religiosos, mas não descobrimos ainda a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude com o seu Espírito, para que nós façamos, como está na segunda leitura de hoje, Paulo elogiando os Tessalonicenses, que nós acolhamos a palavra de Deus com a alegria do Espírito, e cresçamos, como diz a oração da missa de hoje, na fé,
na esperança e na caridade. Somos todos irmãos. Fratelli tutti. Temos um único Pai, que é Deus e que deve ser amado sobre todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.